Para o pessoal do canal Agape, tudo bom? Que é Lucas aqui com mais um vídeo e desta vez eu gostaria de falar sobre ousadia, mas relacionado à responsabilidade. Relacionado ao vídeo anterior, no caso esta é a segunda parte, ok? Então eu gostaria de ler a parábola do filho pródigo. Antes eu vou contextualizar um pouco. A parábola do filho pródigo é o filho que ele chega ao pai e diz: pai, eu gostaria de ter a minha herança. E naquela época só se podia pegar a herança se o pai morresse, aqui é a mesma coisa. Só que naquela época era algo mais sagrado, digamos assim. Era uma ofensa enorme a pessoa chegar para o pai e pedir logo a herança, porque é como se ele quisesse que o pai dele estivesse morto. Ele não queria esperar tempo suficiente para que o pai dele morresse, ele queria logo aproveitar. E assim fez, e acabou que ele gastou todo o dinheiro dele, teve uma grande fome na terra que ele estava, padeceu necessidade, teve que cuidar de porcos. E o filho teve tanta fome que ele pensou: poxa, eu vou voltar pro meu pai. Porque mesmo eu vou voltar, na verdade, para ser empregado. Porque eu sei que os empregados têm fartura de pão, tem tudo. E eu aqui desejando que os porcos comem. Vamos assim. Então, Lucas 15, versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo quando veio chegou. Seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto da casa, viu a música e as danças. Chamando os servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deixe um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, ou seja, as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. E tinha se perdido e achou-se. Pessoal, eu gostaria de ler aqui também, complementando a passagem em que Jesus cura um cego. E vamos ver o que tem a ver uma coisa com a outra, né? João 9,6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no sangue de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, e untou com o lodo dos olhos do cego. E muitas vezes, pessoal, quando nós imaginamos nossa cura, quando alguém, por exemplo, está com alguma enfermidade, seja algo mais básico, dor de cabeça ou algo maior, a gente nunca imagina assim, pessoal. A gente imagina algo bem bonito, tá? Vamos ler o último trecho, João 2, a partir do versículo 13, que fala sobre quando Jesus e o pessoal fazendo as vendas no templo, né, que estavam errados. E João 2,13. Estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. Tendo feito uma açoite de cordões, ou seja, um chicote, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: destrui este templo, e em 3 dias o levantarei. Serão, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, pessoal, eu gostaria de falar que muitas vezes a responsabilidade que nós temos de ter em Cristo soa como irresponsabilidade para as pessoas de fora, ou irresponsabilidade para mesmo aqueles que são cristãos. Eles não têm uma autoridade o suficiente, não chegam perto do Pai o suficiente, ou se dizem cristãos, não são.
muitas vezes são lobo em pele de cordeiro. Então eu gostaria de mostrar a ousadia que devemos ter em Cristo Jesus. Nós vemos aí na primeira parábola. O que foi diferente? O pai recebendo o filho. Pessoal, o amor de Cristo é o amor ágape. O amor de Deus é o amor ágape. Então, quando nós voltamos a Cristo com arrependimento, nós chegamos a Ele com arrependimento, Ele não vai nos rejeitar, pessoal. Ele não vai nos rejeitar, Ele nos ama com todo o coração. A gente só ama Ele porque Ele nos amou primeiro. E muitas vezes a gente pode olhar e pensar, poxa, fulaninho não viveu uma vida de pecado, não fazer isso, aquilo, outro, a gente não entender porque Deus aceita ele. E às vezes nós fazemos tanta coisa por Deus, na nossa mente é tanta coisa, mas às vezes não é nem isso tudo. Mas cada um tem seu sacrifício, obviamente, também não quero desmerecer ninguém. E aí a gente pensa, poxa, mas fulaninho pode voltar, Deus se alegra com ele tá cheio de bênçãos, e por que eu não tô? Mas pessoal, é a perfeição de Deus e Ele escolhe ser daquele jeito. Deus escolhe fazer aquilo com ele. A Bíblia diz que o vaso não pode chegar com o oleiro e reclamar da sua obra. Nós que somos criação de Deus, nós não podemos chegar assim e falar, Deus, por que você está fazendo isso? Por que o Senhor me fez? Se Ele é o nosso Criador sabe muito, muito, muito mais que nós, pessoal. E aqui no outro, Jesus cuspiu no lodo, cuspiu na terra, na verdade, fez lodo, e aqui diz, e untou com lodo os olhos do cego. Cuspiu na terra, fez lodo, pegou nos olhos do cego. E aí, pessoal, não parece algo radical, humanamente falando, não parece impossível e até mesmo, de certa forma, irracional você pegar assim e fazer. Não podia simplesmente chegar assim e dizer, não, você está curado no nome de Jesus. Pronto, abre os olhos. Não podia, mas nós temos que ver, pessoal, que que o que pensamos não é a mesma coisa que Deus pensa. Deus tem um propósito para cada coisa, e se não tivermos com o coração aberto para receber o que o Espírito Santo quer falar para nós, nós não vamos conseguir fazer coisas como esta. Nós não vamos conseguir. E quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se nós escutarmos o Espírito Santo nos pequenos direcionamentos, Ele nos guiará nos grandes direcionamentos também. Não é só em coisas grandes, é nas coisas pequenas também, pessoal. Não pense que você vai conseguir fazer um sem o outro. E aqui também, na questão de Jesus expulsando o pessoal do templo, pessoal, aqui não é só uma coisa. Vendo, eu percebi que eram duas, eu pensava que era só uma. Eu peguei essa parábola para falar pensando que era só uma. Mas Jesus fez o chicote e tirou lá o pessoal. O zelo com a casa de Deus. E o pessoal, às vezes a gente olha assim e a gente tem que ter mansidão. Tem que ter mansidão. Mas nós somos humanos e muitas vezes Deus quer que nos mostremos de outra forma também. E mostra aí que Jesus fez o chicote e saiu tirando o pessoal mesmo. Aí poderia pensar, poxa, mas não era para dar outra face? Não era, porque Jesus é perfeito. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Mas diferente de nós, ele não pecou. Se ele não pecou, então aqui ele fez o certo, pessoal. Ele fez o chicote e tirou todo mundo dali. E a gente pensa, poxa, mas humanamente falando, Caio, como é que eu pensaria em fazer isso? E não desobedeceria a Deus? Não tem como, é só se Deus mostrar para nós. Estivemos atentos à voz dele. E aqui fala também os judeus, né? Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Só que aqui Jesus falava sobre o corpo. Só que os judeus não entenderam. E pessoal, falar algo que o pessoal não vai entender naquele momento é muito difícil. Os judeus perguntaram, e os judeus mesmos não entenderam. Eles pensavam que Jesus estava falando sobre o templo físico. E você olhando humanamente também poderia achar isso mesmo. Mas não era. E o perigo, pessoal, de falarmos esse tipo de coisa e o pessoal não entender, é que pode gerar uma revolta. O pessoal já está querendo, com unhas e dentes, matar Cristo. E Cristo vai e solta essa. E a pessoa fica tipo, poxa, mas como é que ele vai reerguer em 3 dias? Aí Jesus olha assim e pensa, é minha obrigação falar. Se eles não vão entender, aí já é outra história. Então nós temos que fazer a nossa parte, independentemente se achamos que vai dar certo, se vai dar errado. Então vamos nos lembrar, pessoal, que muitas vezes o que nós devemos fazer em Cristo pode até parecer para algumas pessoas muito radical, algo muito irresponsável. E eu falei sobre a responsabilidade que devemos ter em Cristo. Devemos honrá-lo com boas obras para que as pessoas vejam as boas obras que fazemos e que são feitas através de nós. E elas darem glória a Deus por causa disso.
Mas essas obras aqui, radicais, muitas vezes vão fazer muito mais efeito do que as nossas obras mais seguras, e aqui fazemos no conforto da nossa casa. Muitas vezes são de status que a gente posta assim, um versículo bíblico. Como eu já falei, é algo muito bom, faz muita diferença. Mas é diferente você chegar e fazer isso que Jesus fez. É verdade. E a Bíblia diz que nós podemos fazer as coisas que Jesus fez e até mais. Até mais, porque o Pai é o mesmo. Deus é o nosso Pai. O véu está rasgado e hoje temos acesso ao Pai. E nós podemos fazer sim o que Jesus fez. Né? Jesus é muito maior do que nós, pessoal. Mas, graças a Deus, pela graça de Deus, nós podemos fazer muito dos atos que Jesus fez aqui na Terra. E pela graça dele podemos ser salvos. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça de Deus. Então, pessoal, vou orar aqui rapidinho. Espero que vocês tenham entendido e recebido de fato a palavra. Senhor Deus, Pai misericordioso, muito obrigado por mais um dia. Senhor, nos abençoe e nos guarde. Seja feita a tua vontade eternamente em nós. Muito obrigado pela tua grande palavra, tua belíssima palavra, o teu grande amor. Nos ajuda a entender de fato que o Senhor quer falar conosco hoje. Abençoe o nosso dia, nossa semana, nosso mês. Muito obrigado que estamos no início de um novo mês, né? Então, eu abençoo o mês de cada um. Seja feito o teu querer eternamente em nós. E façamos loucuras para o Senhor. Loucuras para Jesus. Loucuras positivas em ti, Senhor. Para impactarmos nossa geração e o povo ao nosso redor. No nome do Senhor Jesus, recebemos as bênçãos que vêm de ti, Senhor. Nós pedimos isso. Recebemos o teu grande amor. Eu sei que o Senhor está disponível para receber essas coisas de ti. De acordo com o teu tempo e tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a ser mais ousados em Ti, nos fortalecemos no Senhor e na força do teu poder. Em nome de Jesus, amém. Valeu, pessoal, Deus abençoe, muito obrigado. Até a próxima, vídeos toda segunda e quinta, às 11 horas. E vamos nos inscrever, eita, o galo cantando. E vamos nos inscrever, vamos compartilhar, vamos curtir, para ajudar baixando o engajamento, tá? Deus abençoe.